Olá, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou entrando aqui rápido para falar com vocês e o tema eu pensei com base nesse livro aqui do Paulo Henrique Pegas, um amigo, professor de contabilidade, né, contador, que fala sobre a reforma tributária no Brasil. Entenda quanto você paga de imposto, por que paga e para onde vai o seu dinheiro. Esse livro é bem interessante. O Paulo me entregou essa semana. Eu vou passar o final de semana lendo ele aqui, destrinchando. E, em resumo, ele fala um pouco sobre o nosso manicômio tributário, né? O manicômio do sistema tributário. Uma expressão utilizada por vários tributaristas para explicar ou para tentar fazer entender que a gente vive um caos tributário no país, né, em termos de complexidade. Então, para quem é meu aluno, já sabe o que eu penso, né? Mas agora eu estou exteriorizando por aqui também, para vocês colocarem nos comentários aqui embaixo e a gente fazer aí, repercutir as ideias possíveis de reforma, né? Então, esse livro me trouxe essa ideia e também as notícias que ocorreram durante a semana, né? O ministro Meirelles anunciou aí que talvez no segundo semestre seja divulgada finalmente uma proposta efetiva de reforma do sistema tributário nacional. Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre isso. E aí vocês podem comentar aí, eu respondo para vocês, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre esse ponto. Bom, primeiramente, como eu já alertei aos meus alunos, toda reforma tributária que o Brasil fez, na verdade, é uma pseudo-reforma tributária, né? Mas toda alteração do sistema tributário sempre foi realizado, independente do governo, para ajustar a arrecadação, né? Então a gente tem aí uma visão das últimas 20 vezes que a Constituição foi alterada para se mexer na tributação de alguma forma, até mesmo antes de 88, né? Sempre foi para arrumar a casa e adequar o equilíbrio fiscal em determinado momento, né? Então sempre me preocupa essa ideia de reforma tributária, porque, em regra, se aumenta a carga tributária em cima do cidadão e das empresas. Então, o temor nesse momento evidentemente, está bem claro, eu acho que para todo mundo, há um déficit grande, né, nas despesas. Na verdade, as despesas são muito maiores do que as receitas, seja corrente ou não, mas as despesas aí parece que ultrapassaram todos os limites tolerados, e uma reforma tributária para diminuir a arrecadação, evidentemente, não corresponde à verdade, né? Não há como, seria ilógico se acreditar que o governo pretende uma reforma tributária para reduzir tributo, né? Eu não creio nisso. De qualquer forma, se vier uma reforma para reduzir ao menos a burocracia, mesmo que não reduza a carga tributária, e talvez até aumente um pouco a carga tributária, dependendo dos setores que sofreram a carga tributária aumentada, pode até ser que seja um remédio necessário e adequado, né? Então, a proposta, em princípio, que se pretende apresentar, embora a gente ainda não tenha certeza, mas em princípio essa ideia já vem de bastante tempo, é acabar com a tributação indireta dos tributos como ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, acabar com esses tributos que incidem sobre o preço, sobre a mercadoria e serviços, e criar um imposto único, acumulando esses 7 tributos hoje existentes, e criando um imposto sobre o valor agregado, né, o valor, a diferença da venda, tá, do consumidor final. Aí seria um tributo que ficaria na competência dos estados, mas com uma legislação federal, né? Uma coisa um pouco complexa, né? A proposta que parece que vai surgir vai alterar aí, colocar IPVA, ITBI, IPTU para os municípios, colocar o IVA para o estado, sendo que a legislação ficará com a União. E a União ficará com o imposto de renda e outros, né? Mas é bem interessante essa proposta,
Por quê? Porque ela vai mudar quem tem a chave do cofre, né? Quer dizer, você vai tirar a competência da União, passar para os estados, competência que são dos estados, passar para o município. A gente já conversou sobre isso, né? Isso é uma mudança muito radical, né? Muito radical, mas parece que vai ser a proposta que vai ser feita. Eu não sei se o Congresso aprova uma proposta assim, porque isso, as bases, né? Os municípios, 5.500 municípios e os estados, realmente vão ter que fazer conta, né? Porque evidentemente eles estarão abrindo mão aí, pelo menos em princípio, de receita, ou se não, abrindo mão da administração das suas receitas, né? Então eu tenho uma preocupação quanto à possibilidade dessa reforma. E aí, como alguns já sabem, o que eu defendo, na verdade, é que as coisas poderiam ser bem mais simples, né? E eu falo isso brincando porque a gente tem o Simples Nacional. E eu não sei se todos conhecem, mas o Simples Nacional é encarado pela Receita Federal como um benefício, né? E o que é o Simples Nacional? Hoje, atualmente regulado por uma lei complementar, o Simples Nacional é aquele instituto que muitos conhecem, né? Falam de microempresa, MEI, microempreendedor individual. E é uma forma simplificada de pagamento de tributo com redução de tributação. Tá? Então, duas características do Simples Nacional, que é o nome desse instituto, em regra, é a tributação reduzida em comparação com os outros regimes tributários, tá? E uma simplicidade no recolhimento e na apuração dos tributos. Para vocês terem uma ideia, um contribuinte do Simples Nacional, em regra, ele só vai precisar informar 2 vezes no mês, terá 2 atos tributários, né, 2 obrigações para fazer, que é declarar o seu faturamento e pagar o DARF correspondente, né, e uma vez no ano fazer uma declaração de todos os seus rendimentos e movimentações. Não é tão simples assim, né? Porque o Simples começou simples, era só isso, e hoje você tem uma série de subdivisões, uma série de compensações, acabou ficando complicado. Então, a minha ideia, em princípio, que eu acho que é uma ideia razoável para não se mexer em todo o sistema tributário, é que o Simples fosse ampliado. E o que seria isso? Vejam, o Simples ele já é uma forma de recolhimento unificado de todos os tributos. Então se criou o Simples sem mexer na estrutura tributária dos estados e dos municípios. Na verdade, para o empresário só vê lá um DARF, uma guia, um código, né? Ele só precisa recolher uma vez no mês uma guia. Simples assim. Só que após esse pagamento adentrar os cofres públicos, esses percentuais, quanto cabe de ISS para o município, ICMS para o Estado, imposto de renda para a União, é dividido, partilhado entre os entes conforme uma repartição das receitas que consta na lei complementar. Então, esse é o segredo para mim. É a coisa que mais me agrada no Simples, é o fato do empresário, do contribuinte, ele ter um ato só. Ele olha para aquela planilha dele, vê quanto ele tem que pagar, apura e paga a guia. Quem vai repartilhar entre os entes federados o valor que o contribuinte pagou é o próprio sistema interno, né, que é operado pelos entes federados. Tá? Então, na verdade, quando você paga o Simples, muita gente tem essa impressão, eu estou pagando só uma guia. E essa guia é um tributo único. Não, o Simples não é um tributo único. O Simples não é um imposto único. O Simples nada mais é do que uma forma unificada de arrecadação. Então, para o contribuinte que paga, parece um pagamento único, mas aquilo é subdividido, né, partilhado, melhor dizendo, entre os entes. Então, paguei R$100 lá do meu Simples. O que vai acontecer? Eu vou pagar essa guia e um percentual, 4% vai para um ente, 6% vai para outro, tá? E o contribuinte fica sem aquele trabalho burocrático que, na verdade, aumenta muito o custo da administração de um negócio. Né? O Brasil é um dos países que mais gasta horas de trabalho
para apurar a tributação e cumprir a legislação tributária. Né? Isso é fácil de vocês acharem na mídia, nas pesquisas, né? Nos estudos sobre isso. Então, a complexidade do nosso sistema tributário é um fato. A carga elevada, a carga tributária elevada também é um fato. Só que não dá para se mudar isso de uma hora para outra. Então, o que me preocupa na reforma tributária é justamente querer inventar, né, a roda, quer dizer, começar tudo do zero, mudar completamente a organização. Né? Eu sou daqueles que acham que lei sedimentada, já conhecida, é a melhor coisa que tem. Né? Então a gente já conhece o nosso sistema, sabe que ele é caótico, mas a gente tem aí uma lei muito boa, que a princípio era muito melhor, né, porque era bem mais simples, hoje ela não é tão simples assim, mas a Lei do Simples Nacional é uma lei que, no meu entendimento, bastaria eu adequá-la, né, e eu poderia simplesmente aplicar o Simples Nacional para todos os empresários e todos os contribuintes. Ponto. Resolveria um grande problema burocrático e de controle. É claro que, junto a isso, né, seria necessário uma adequação aí dos sistemas de controle, as formas de fiscalização, mas esse seria um passo seguinte. Né? Eu vejo como prioridade hoje simplificar o nosso sistema, porque sem simplificação não há como você não gastar muito para implementar uma atividade econômica com encargos na folha. E engraçado, né? Tem um parêntese aí. Eu disse que todas as reformas tributárias sempre aumentaram a carga tributária, né? Mas isso é uma verdade não absoluta, porque quando se fez a desoneração da folha, embora não tenha sido, né, uma reforma tributária, como eu falei, são pequenas alterações pontuais que existiram sempre. Essa alteração pontual, ela foi interessante para alguns setores. Eu diria até a maioria dos setores da economia, né? Então, só para vocês entenderem, o que foi a desoneração da folha? Que foi uma alteração da contribuição previdenciária que incidia sobre a folha de pagamento. Então, o empresário, quanto mais ele gastasse na folha, maior mais tributo ele pagaria, maior seria a carga tributária dele. Só que isso foi alterado nessa mini reforma tributária que ocorreu, né? Já vai fazer mais de 6 anos isso, e ele passou a pagar uma alíquota sobre o seu faturamento. Né? E isso diminuiu muito, porque foi uma alíquota de 1%, né, sobre o faturamento. Então, evidentemente, quem tinha muito funcionário, uma folha de pagamento muito grande, alta, né, e tinha um faturamento médio, evidentemente, pagar 1% do faturamento foi uma economia tremenda. Né? Agora, nem sempre. Aqueles que tinham uma folha enxuta, poucos funcionários e uma remuneração, uma média menor, e tinha um faturamento muito, muito grande, não seria interessante. Mas não é bem a realidade. Né? A maioria tem uma folha pesada. Então, a mudança, que foi conhecida como desoneração da folha de pagamento, foi interessante, foi uma mini reforma interessante. Agora, o problema é que, diante dessa crise toda, o governo quer onerar novamente, né? Acabar com a desoneração, justamente em razão de, segundo o entendimento do governo, a desoneração foi um grande erro em termos de estratégia de arrecadação, porque levou a uma diminuição drástica da arrecadação dos tributos que incidiam sobre a folha. Então é sempre esse problema, né? Falta de transparência para a gente. Como a gente vai saber se isso realmente, né, é verdade? Cadê os estudos? Cadê a ampla divulgação desses estudos? É bem complicado. Então eu tenho esse temor. Né? Infelizmente, a única vez que fizeram uma reforma tributária recentemente que teve alguma repercussão para a diminuição da carga tributária foi a desoneração. E em pouco tempo já querem voltar a onerar, justamente alegando que a desoneração foi feita assim, um estudo coerente, vamos dizer assim, né? Reduziu muito a carga tributária. É um problema que a gente vai ter que encarar, né? Mas tenho medo dessa reforma
né? O meu medo, na verdade, é que a gente perca tempo, vai ficar se debatendo, vai ficar no Congresso e saia um Frankenstein, né? Saia pior do que a encomenda. Pior do que já está a ideia divulgada pelo governo, pode ficar quando for para o Congresso, né? Na minha opinião, seria muito mais fácil simplesmente pegar a lei do Simples e colocar todas as atividades econômicas dentro do Simples, simplificar mais um pouquinho o Simples, já que ele teve uma complicação aí a partir do momento que começou a fazer compensações, contabilidades em separado para determinadas atividades, aí complicou bastante. Mas se pudesse estender o Simples para todas as atividades, todas as faixas, né? O Simples, então, ele tem limitação de faixa. Tá? Então você tem lá 3 milhões e 600, vai aumentar esse valor, né? Você vai ter 4.800, mas mesmo assim é pouco, né? Então as grandes empresas ficam fora do Simples, elas ficam ou no lucro real ou no lucro presumido, né? As maiores é lucro real. E que é bem complexo, né? Muito complexo. Os alunos de contabilidade aí sabem que o lucro real é bem complexo. O presumido nem tanto, mas a carga tributária é elevada. Então, o ideal, na minha opinião, seria estender o Simples e não alterar tanto assim, né? Como se prevê nessa proposta. E então, de novo, ó, o livro aqui do Paulo Henrique, tá? Do Pegas, professor, amigo. Eu vou ler, ele já dei uma pincelada aqui, tem coisas muito interessantes, né? Ele fala do sistema atual, fala, aqui no final tem uma questão bem interessante, que ele faz umas provocações, perguntas para a sua reflexão. Você acha justo? Aí tem assim a primeira pergunta. Um trabalhador com salário mensal de 5 mil e depois dependente, e 2 dependentes, pagar R$ 264, 6,6% de IR, enquanto uma distribuição de lucro de 300 mil nada paga? Né? Então aqui é uma pergunta, né? Uma pergunta para uma reflexão. Na verdade está falando aqui, alguém que tem um salário mensal de 5 mil, 2 dependentes, né, paga 6,6% de imposto de renda, enquanto a distribuição de lucro, e aí entenda-se, né, de uma pessoa jurídica para os seus sócios, de 300 mil, nada paga de imposto. Então aqui são 20 perguntas. É bem interessante o livro. Eu já dei uma olhada aqui nas perguntas, agora eu vou ver os primeiros capítulos. Mas é interessante para vocês, eu já recomendei. Então recomendo aí que vocês leiam, para a gente pensar, refletir, esperar a proposta que vai ser anunciada pelo governo, né, para a gente poder contribuir, os amigos, professores de direito tributário, os alunos, todo mundo, a gente vai estudar isso em sala de aula, né? Estou ansioso para ver, talvez não seja esse semestre, só seja no próximo semestre, né, que seja lançada a proposta oficial. Existem várias propostas, né? A proposta master me parece que é essa que eu falei para vocês, né? Concentrar 7 tributos em um só e mudar a competência tributária, passando aqueles que são sobre patrimônio para a competência do município. Né? Parece que esse é o carro-chefe, né? Que é uma transformação radical, muito radical, na minha opinião. Então essa é a minha preocupação, né? Que não vai sair do papel. Né? Ok? E a gente precisa de alteração urgente. Né? Bom, era isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Hoje eu entrei rapidinho só para falar isso, tá? Para vocês fazerem comentários, aí a gente trocar uma ideia. Eu vou ler o livro amanhã, esse final de semana, se eu não conseguir ler toda manhã. E aí eu posso ter mais contribuições aí, debater mais com vocês com base no livro aqui do Pegas, meu amigo. Tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas para ver aqui se alguém tá no ar. Só tem uma pessoa aqui no ar. Não sei se é o Bruno, deve ser o Bruno, né? Deixa eu ver. O MEI comprova que a simplificação das obrigações tributárias tem um condão de potencializar a arrecadação, trazendo quem está de fora e não iria contribuir normalmente. Perfeito, justamente. Na verdade, eu gosto, obrigado Bruno aí pela pergunta, né, pela reflexão, na verdade, mas é isso mesmo. Quer dizer, o MEI, que é um microempreendedor individual, é um sistema dentro do Simples, é um micro simples, né? Então, o Simples, na verdade, ele tem 3 figuras. O MEI, o microempresário, o empresário de pequeno porte. Né? Então você
quando a gente fala assim, o sistema simples de arrecadação, o sistema simples nacional, ele abrange essas três figuras, tá? Com essa variação de arrecadação, de teto, né? Então, para você ser MEI, você tem que ser pessoa física, só pode ter de faturamento no ano 60 mil reais, tá? Se você for microempresa, até 360 mil, e se for empresa de pequeno porte, até 3 milhões e 600, sendo que esses limites vão aumentar ano que vem, né? Vai ser 480 mil e 4 milhões e 800, né, no total, tá? Mas mesmo assim é muito pouco. Você tem as médias empresas aí que faturam mais do que isso anualmente, tá? Então esse limite anual, tá, que eu falei. Então, empresas que faturem 5 milhões, pronto, no ano, já não podem adotar esse sistema, né? E isso que o Bruno falou é bem verdade. O governo, quando pensou no MEI, né, ele criou um grande benefício. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o MEI, né, mas eu sugiro que leia a Lei Complementar 123, mas de forma simplificada. Uma pessoa física que vai oferir de rendimento prestando serviços ou vendendo produtos até 5 mil mensais, tá? Que daria os 60 mil anual, ele pode optar por esse sistema, vai no site, ele faz esse cadastro ali em alguns segundos, minutos, né? Bem rápido mesmo, só com o CPF, os dados pessoais, endereço e tal, qualifica. Ele faz isso através de um site, né, empreendedor individual do governo. Fez esse cadastro, já pode começar a vender e vai apurar tributo por ali. E aí o tributo vai de R$ 48,00 a R$ 52,00, R$ 55,00, dependendo da atividade que ele exerça, né? Se é comércio, se é serviço e tal. E isso substitui toda a carga tributária dele, inclusive o imposto de renda. Tá? Inclusive imposto de renda, dentro de alguns limites, tá? Mas, em regra geral, todos os tributos que ele pagaria sobre isso, sobre esse faturamento, fica ali em 48 a 55 reais. É uma grande economia. Pegar, por exemplo, uma diarista, né, que tenha aí vários serviços, ela oferindo 5 mil sem estar pelo sistema do MEI, ela vai pagar INSS. Né? Só de INSS já se vão aí 11% que ela vai ter que pagar de INSS, né? Sobre um limite aí até R$ 500. Então ela poderia pagar esses R$ 500 aí sobre os 5 mil que ela ofere. Mas não esqueça que ainda tem o imposto de renda. Então, somando a esses R$ 500, ainda vai pagar o imposto de renda, que vai variar aí da alíquota de 0 até 27,5%. Né? E aí ela pode, com 5 mil reais, pagar a alíquota de 27,5% com as deduções devidas. Né? Mas, vamos dizer que seja R$ 1.000 que ela vai pagar. Então, ela já vai ser menos R$ 1.500. Né? Ok? Então, se ela ganha 5 mil, se ela não tiver no sistema MEI, ela só vai receber 3.500, ok? Grosso modo, tá, gente? Agora, se ela for cadastrada no MEI, ela, em vez de pagar 1.500, vai pagar, bote aí a média, né, R$ 50, né, envolvendo toda a tributação, tanto o imposto de renda quanto a contribuição previdenciária. Uma diferença, né, excepcional. Infelizmente, poucas pessoas conhecem o sistema, né? Eu sempre divulgo, peço para os alunos divulgarem, porque é um benefício fiscal que as pessoas têm e poucas conhecem. Né? É evidente que não pode usar isso para fraudar a legislação trabalhista, né? Se você tem vínculo empregatício, é evidente que você não pode ser MEI, né? Quer dizer, você não pode usar o MEI como uma forma de uma evasão fiscal. Né? Então, né, aquela dona, por exemplo, tá? Uma dona de salão de beleza não pode contratar como MEI as suas funcionárias para não pagar as verbas trabalhistas. Né? Então, tem que sempre se observar isso. Por isso que eu dei o exemplo da diarista, aquela que é autônoma mesmo, né? Não da empregada ou do empregado doméstico, né? Mas aquele que é diarista. Tá ok? Porque não tem vínculo, né? Aquela pessoa que trabalha cada dia numa casa e tal. Então, essa pessoa não tem vínculo, ela pode optar pelo MEI e não estará sonegando ou simulando uma situação. Isso é importante. Mas é isso, né? Então, o MEI tem essa finalidade
é um benefício, e o governo dessa forma estendeu a captação de dados que ele não tinha, daquelas pessoas que estavam excluídas do mercado de trabalho, porque não tinham carteira assinada, e o Estado não sabia que aquelas pessoas exerciam alguma atividade econômica. A partir do momento que o MEI entrou no ar, né, o número vem crescendo aí de pessoas cadastradas. Eram pessoas que não tinham nenhum benefício previdenciário, hoje tem, porque recolhem algum tributo. É claro que recolhem muito menos. E diante, aí surge até uma preocupação, né? Diante de todo esse cenário de crise financeira do Estado, talvez, né, não sei, até sugiram que se acabe com o MEI, né? Porque a economia realmente é tremenda, é um grande benefício para quem tem uma renda de prestação de serviço, de comércio, até R$ 5.000 por mês. Tá? Ok, Bruno? Muito bom. Valeu, Bruno. Yandra, valeu, Yandra. Qualquer dúvida, tô aqui, tá? Só deixar os comentários. Tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui. Eu entrei rapidinho mesmo só para fazer essa reflexão, essa provocação aí. Indicar o livro do meu amigo Pegas, tá? Que é um grande professor de contabilidade, né? Meu guru na contabilidade, né? Ele foi meu professor em 2005, lá na UF, num MBA que eu fiz. Né? E desde então a gente se tornou aí amigo e vive trocando figurinha aí nos debates jurídicos contábeis, né? Então eu escrevo artigo, ele escreve artigo, e a gente fica nessa briga boa aí de o que a gente faz, né, com a tributação no Brasil e quais são as ideias que surgem aí dos outros amigos também. Tá bom? Eu vou ficar por aqui, quero desejar um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Para os alunos da semana que vem, eu acho que nós temos vista de prova para alguns alunos, né? Os alunos de sexta-feira, né? Finalmente a gente vai ter. Essa sexta-feira não vai ter aula, a outra também não teve, então só na sexta-feira da semana que vem. Né? Então eu vou levar o gabarito, levar as provas, tá? Fiquem tranquilos, as notas já estão lançadas, vão ser de todas as turmas. E a gente vai debater aí os gabaritos. Tá? As médias em regra foram boas para todas as turmas, tá? de sexta-feira, para as duas turmas de sexta-feira. As notas foram boas e eu fico muito feliz quando eu vejo que os alunos, né, tiram uma média aí boa. Né? Não é 10, mas também não é 0. Não é isso? Isso é muito bom. Tá? Bom, tem mais pergunta aqui? Opa, valeu, valeu. Então, Bruno, um abraço. Bruno Venceslau, Yandra, Bruno Almeida, um abraço. E qualquer coisa aí que vocês observarem nas notícias sobre reforma tributária, coloca aqui e me pergunta. Tá? Porque, às vezes, existe alguma informação truncada, né? A gente não sabe se o governo vai soltar isso de uma vez, se ele vai fazer um pacote. Em princípio, o governo diz que vai fazer um reformão, né? E essa ideia que eu falei para vocês. Tá? Me preocupa isso, é bem complicado, seria uma reviravolta aí no sistema, né? Como eu brinco, né, com os alunos, uma mudança radical é muito boa para os advogados e para os contadores, né? Mas pensando civicamente, não é muito interessante para a população em geral, não. Tá? Porque realmente mudar o sistema, imagine mudar os sistemas de recolhimento, de contabilização, os computadores, as impressoras térmicas, né, que os comerciantes têm que ter, todos os softwares, né, o meu amigo Cláudio Nazajon, lá da Nazajon, contabilidade, sistemas, né, mudar todo o software dele para mudar tudo da forma de tributação, realmente é complicado, né? Mas vamos ver, tá bom? Então, um abraço para todos e nós nos vemos então semana que vem. Tchau, tchau.